Olá, meus celulares, tudo bem com vocês? Fazendo esse vídeo aqui pra aproveitar o hype do novo filme Twisters, que tá saindo no cinema. Ah, tu vai falar sobre ele, Gaveta, sobre Twisters? Não. Eu não vi ainda. Mas teve muita gente boa aí que já viu, né? Eu vi o vídeo do PH Santos, Otávio Gal, inclusive explica aqui. A gente não sabe se é uma continuação ou um reboot. Que Spielberg, ele vai filmar a continuação de Twister e precisa de uma atriz que enfrente um tornado sem mexer um fio de cabelo. Mas eu não quero falar do filme novo, eu quero falar do filme original de 1996, Twister, porque ele foi uma revolução dos efeitos visuais do cinema. Eita porra do caralho, agora fodeu, filha da puta. Eu diria por um motivo específico que eu vou explicar ao longo desse vídeo aqui. Esse é um filme que saiu só 3 anos depois de Jurassic Park. A década de 90 foi uma década de inovações no cinema, né? Vindo o CGI começando a engatar com força. E o Twister, ele tem um papel bem fundamental nessa evolução, que eu vou explicar depois da vinheta. Olha, pra galera mais nova que tá vendo esse vídeo aqui, de repente fala assim, mas vale a pena ver o Twister hoje em dia? Tem o filme novo e tal. Pelo que eu vi dos reviews aí, né, por exemplo, do lugar, não precisa ver o Twister pra você ver o novo, meio que funciona. Mas o filme original, ele tem um charme muito especial. Eu gosto muito desse filme, assim. Não é um filmaço, ele só é divertido, é um filme legal de ver, sabe assim? O Bill Paxton e a Ellen Hunt nos papéis principais. Você tem nesse filme, hoje, a atriz mais rica do mundo, né, que é a Jamie Gertz. Acho que é assim que fala o nome dela. Jamie, foda-se. Essa mulher, aquela que é a namorada do Bill Paxton no início do filme, é essa. Mas ela é mais rica do mundo porque ela tem 1 milhão de empreendimentos fora. Enfim, momento contigo aqui no vídeo. Saiba de tudo em contigo. O curioso do fato do Twister é que ele foi um filme que fez sucesso, mas ele foi baseado numa fórmula que pode dar muito errado, que é você não começar com uma história, com uma ideia, e sim com um visual. Esse filme não foi assim, tem uma ideia de uma história que vai... Não. Ele começou com uma ideia visual, com um clipe de uma ideia visual, que o estúdio comprou barulho e vamos criar um roteiro em cima dessa ideia. É tenso. Na verdade, isso daí foi um pedido do Spielberg pra LM, pelo que eu tava vendo num vídeo. Eu me baseei muito num vídeo que eu vi aqui na internet. Frame Voyager, acho que um americano, sei lá, que ele tá falando sobre a produção desse filme, mas ele vai mais pro lado da produção toda, eu quero mais focar no efeito. Mas o que ele tava contando é o seguinte, no início, né, dos anos 90, Spielberg conseguiu realizar o Jurassic Park com a ALM, Industrial Light and Magic, e os caras falando, é possível, tal. E a gente sabe que muitas vezes você tem uma ideia maluca e tu pensa assim, tá, eu tinha ideia, dá pra realizar ou não dá pra realizar? Porque muito filme trava nesse processo, assim, não adianta eu criar uma parada louca e eu não vou conseguir realizar ela na tela. Não adiantava criar o roteiro de toda o MCU, Avengers e tudo mais, sei lá, na década de 70, 80, que não dava pra realizar. Senhor dos Anéis passou por isso, né? Falavam que era um livro infilmável. Teve que vir toda essa revolução dos efeitos visuais no cinema pra falar, agora dá pra fazer Senhor dos Anéis. E várias outras produções foram a mesma coisa. Só que o que eles falam assim, nessa época, o Spielberg ficava testando a ALM. Cara, é possível fazer esse efeito aqui? Dá pra fazer isso aqui? Eu não vi mais informação sobre isso, eu só sei que ele ficava pedindo isso pra ALM. Eu fico imaginando ele daqueles caras chatos assim. Dá pra fazer uma melancia explodindo na cabeça de... I want y'all to take all of those ice balls and fill them up with molten lava. Eu não sei se ele só tava de putação com a LM ou de repente o cara tava tendo ideia, porque acontece isso, quando você tá escrevendo, tô escrevendo um roteiro aqui, tem que aparecer um tornado. Mas dá pra fazer um tornado? A LM, dá pra fazer um tornado realista? Dá. Galera, dá. Continua escrevendo, tá? De repente foi uma ideia maluca que apareceu, não sei. E como é que eles fizeram um tornado nessa época? Pro leigo que tá vendo isso daqui, tô falando sobre efeitos visuais. É só fazer no computador, tal. Não é tão simples quanto você pensa, assim, eu vou fazer um tornado, só fazer não é um formato, é um negócio meio fluido. Eles resolveram isso daí fazendo com partículas, que eu já vou explicar mais pra frente do vídeo. Vou tentar explicar de maneira fácil, pra não ficar confuso. Tá indo muito pro lado técnico, calma. O lance é, eles já tinham criado essa solução, já no Jurassic Park, né, que tinham que gerar umas partículas pra fazer algumas partes ali do filme, mas nunca nessa escala pra ter um tornado no meio de um filme, esse tipo de coisa. Mas a Industrial Light and Magic tem gente especializada nisso. E aí você deve pensar assim, mas daí acontece porque Industrial Light and Magic é uma empresa americana gigantesca e tal. Não, é comum em produtoras você ter pessoas que são resolvedores de problemas, sabe? Gente de programação pra criar uma solução simples, pra acelerar um processo que é muito demorado numa empresa. Eu trabalhei por anos numa grande produtora aqui do Rio, né, a Sigus Fly, já falei em vários vídeos, e lá dentro tinha também, eu lembro que tinha a Aline, e ela era isso, assim, ela sacava muito de programação, então assim, às vezes tem um problema desse, cara, como é que a gente vai resolver isso aqui? Tem que misturar uma filmagem real com um efeito visual, e tem que ser animado, mas tem que ser molengo, alguma coisa assim, e aí ela vai pensando numa
numa forma, não é nem um quebra-cabeça visual, às vezes é numa forma de misturar programas e fazer as coisas funcionarem, sei lá, eu não lembro exatamente como é que era, mas vamos supor que na Sigus Fly tinha um negócio, um programa que gerava uma animação 3D, e aí ele exportava uma sequência de imagens só, e aí a gente tinha que pegar, abrir um programa de edição, importar a sequência de imagens, colocar a taxa de quadros dela certinho, são 24 quadros por segundo, importar o áudio, fazer isso daqui, gerar um MP4 ou alguma coisa assim, e aí botar numa pasta X. Ela fazia uma solução que já tinha tudo isso. Ela fazia um botão que era Juntarize. Aí você apertava o Juntarize, ele já exportava os frames, já definia qual era o frame rate, já juntava tudo, tá o vídeo pronto na pasta, sabe? E virou uma delícia. Você economizava horas e horas de trabalho. Eu tô dando um exemplo brusco aqui, né? Tem coisas até mais complexas, né? Mas é normal em produtoras você ter pessoas que fazem esse tipo de coisa, sabe? São pessoas que vão vendo o que dá pra ser otimizado no processo, vão ter que fazer um efeito visual novo, que ninguém nunca fez. Vamos quebrar a cabeça aqui. Como é que a gente vai fazer isso aqui? Vai fazer com a malha? Vai fazer com partícula? Vai fazer com não sei o quê? Vamos ter que criar uma tecnologia nova pra fazer esse treco aqui, sabe? E com essa evolução de tecnologia do cinema, a gente vai tendo filmes cada vez mais bonitos. Eu vi tem um tempo atrás aí, a galera do Corridor Crew mostrou fazendo um recorte do filme usando prisma. Não usando mais tela verde ou rotoscopia, que é você recortar ponta a ponta. Não, o cara usa um negócio com cor de prisma, que a Disney já usou um tempo atrás, e aí ele conseguia fazer um recorte muito mais perfeito do que com qualquer chroma key que você já viu na vida, com bem menos trabalho, sabe? Assim, você tinha que ter uma compensação de... Aí tem um problema de cores todo, mas entende que constantemente estamos buscando novas soluções tecnológicas para se fazer filmes melhores e mais rápido. Não à toa eu gosto de recomendar aqui a Lura para vocês, porque esse é um profissional muito valorizado no mercado, que são as pessoas que resolvem problemas e criam soluções dentro das empresas. Entende que, às vezes, quando eu falo aqui da Lura, eu falo de, programação, e a pessoa pensa, vou estudar programação para fazer um negócio, vou subir um banco de dados sobre imposto de renda. Cara, tu pode estar trabalhando em fazer furacão para Hollywood. Tu tá aprendendo programação para automatizar um serviço de um efeito visual animal de uma série brasileira. Não sei. Tem tanta coisa legal que dá para tu fazer com programação. E aí, eu gosto de recomendar a Alura porque você tem vários conhecimentos ali dentro. Pensa na Alura como se fosse, sei lá, uma universidade de tecnologia, só que online. A maior do Brasil, por acaso. Então, quando você vai fazer na faculdade, você não vai fazer um curso. Você escolhe a sua grade. Cara, eu vou estudar isso daqui, eu vou fazer aquilo ali, tal. Preciso dessa matéria, dessa outra matéria, conhecimento de psicologia, design, blá. Na Alura é tipo isso. Você escolhe os cursos que você vai fazer, você monta a sua grade pra você aprender sobre tecnologia. Cara, eu quero aprender sobre programação, mas eu preciso ter uma noção de design. Tô aumentando aqui, tô fazendo um projeto, preciso gerenciar uma galera, vou pegar um curso de gestão também e tal. E aí você paga uma matrícula. E aí você tem acesso a esses conhecimentos que você vai pegando, você vai fazendo a aula onde você quiser, porque tem app pra Android e iPhone. E assim como numa universidade, você tem acesso à galera que tá no mercado. Não só os professores, mas a galera que tá ali do mercado que tá interagindo com você. Você aumenta o seu networking, assim como numa universidade. Então, se você não quer só fazer um cursinho, você tá pensando, caraca, eu quero dar um direcionamento pra carreira mesmo. A Alura é um caminho pra você que já vai te alimentar em várias frentes ao mesmo tempo. Eu só recomendo você seguir pelo meu link, porque aí você tem 15% de desconto. Tem QR Code aqui na tela, aproveita. Isso sem eu entrar no assunto da inteligência artificial, tá liberando toda uma parte gigantesca de mercado, especialmente no audiovisual, da gente usar isso daí como uma ferramenta de forma positiva. Enfim, quer ficar por dentro da tecnologia e trabalhar com coisas legais como essas? Alura. Então vamos lá, a galera da ILM resolveu, cara, vamos fazer, dá pra fazer o tornado aqui, vamos tentar fazer isso com partículas. E aí quando eu falo partículas, eu sei que tem gente que não é do audiovisual que fica, que é isso, garoto? Partícula? Mas eu não entendo. Calma, eu vou explicar. Imagina o seguinte, quando a gente fala que vai fazer um efeito, vou criar um elemento digital qualquer. Você imagina um objeto, um ser, alguma coisa assim. Quando você fala de alguma coisa que é maleável e que não tem forma exata, como vento, água, fogo, areia, sabe? Como é que você modela isso? Se você modelar, se eu vou fazer um tornado, um vento, alguma coisa assim, e eu fizer uma maçaroca, tipo uma massa no 3D e tentar fazer ela rodar, coisa assim, vai ficar estranho. Mesmo que você bote ela translúcida, fica um negócio que vai ficar assim... Tá ruim isso, gente. Dá pra fazer, mas vai ser uma trabalheira louca. É muito mais fácil você fazer isso com partículas. O que é? Você tem um gerador de partículas, ele emite pequenos pontinhos, e cada pontinho desse tem um formato. Então com isso você cria um zilhão de partículas e você cria o formato que você quiser, maleável, e você tem um controle dele. Tipo aquele inimigo neném do final do Matrix 3, mas não tão assim marcado, né? Hoje em dia, essa ferramenta, ela tá muito mais desenvolvida. Você vai ver um gerador de partícula num programa de pós-produção qualquer, você controla o tamanho da partícula, qual o formato que ela vai ter, quantas vai ter, qual é a dispersão. Ele gera a partícula, tu vê o tamanho dela, se ela é translúcida ou não. No bolo, ela vai criando esse lance. Você cria uma simulação de líquido com isso. E aí, hoje em dia, os programas você já tem controle, sei lá, de física. A gravidade tá influenciando, e aí ela vai
tendo aquela queda. Tem vento, então quando ela sai, ela já pega a influência do vento, vai indo pra um lado, e aí depois vai pegando também a influência da gravidade e a partícula vai caindo. Tem como habilitar a caixinha de pedido de like? Tem, habilita, aí pronto, aí você pede já o pedido de like já no vídeo, já vai aparecer direto assim, pô, pede like lá no vídeo do Gaveta, deixa um likezinho agora. E aí, voltando não, agora, deixa o vídeo de like, tá? Por favor, ajuda a gente demais. Se inscrever no canal também, se tornar membro também, mas o like é o mais fácil, você pode fazer em qualquer lugar, celular, seja o que for, só deixa, rapidinho, vai, pronto. Voltando não, deixa o like mesmo, você me enganou, você não deixou o like, deixa mesmo. Isso. Voltando. E aí você vai fazendo isso com cada pontinho desse que vai fazendo. Quando tu vê o todo, você vê uma fumaça, um líquido. É assim que a gente faz essa simulação de fumaça. Eu já fiz isso há muito tempo atrás, eu comecei a mexer nisso. Eu lembro num Nerd Player, que era de Homem-Aranha. Mostra o Homem-Aranha pegando um cara na cidade e eles estavam falando que o cara tava se cagando de medo. E lá fui eu colocar um simulador de partículas pra colocar partícula de cocô saindo do cara. Hoje em dia tá super mal feito, eu faria 1000 vezes melhor hoje em dia. Mas é o mesmo processo, sabe? Eu peguei, fiz lá umas partículazinhas, marronzinha, o formato dela formava um negócio meio, pode parecer um negócio viscoso, ainda mais com um desfoque de movimento, não, motion blur. Tu mistura ali, amontoa e aí parece que é um líquido que tá saindo, um negócio meio pastoso e tal. Depende da densidade que você coloca. Olha só, isso tudo que eu tô falando é uma ferramenta que tem hoje já automatizada. Você bota lá. Começa o gerador de partículas, às vezes já tem até preset para fumaça, líquido, tal. Ou você pode tentar criar na mão. Mas mesmo você criar na mão, você já vai na formulinha, no plugin que tem ali, que define os parâmetros todos. Na época do Twister, meu amigo, não tinha isso. Os caras fizeram isso na marra. Vamos criar aqui um simulador de partícula para fazer um tornado. Então os caras começaram a criar isso daí que nem uns doidos. Conforme eles foram vendo que tava dando certo, eles começaram a produzir um clipe para poder vender a ideia pro estúdio. Era um clipezinho só. E o doido desse clipe é o seguinte, além de ter esse efeito visual mais revolucionário, e eu digo que é revolucionário porque esse conhecimento que essa galera pegou de partícula e como eles manipularam as partículas nesse filme, isso foi usado a exaustão em várias produções, é usado hoje em 1 zilhão de efeitos visuais que a gente vê. Todas as simulações de coisas maleáveis que não tem formato, cara, veio muito do conhecimento que essa galera estudou ali no início. E aí eles estavam fazendo um vídeo pra apresentar pro estúdio e além desse efeito todo, não tinha chroma key. Não tinha tela verde e tela azul, sabe? Eles fizeram o efeito em cima do vídeo principal, através de rotoscopia. Pra quem já não me ouviu falando aqui de rotoscopia, é a palavra búlgara pra trabalho de corno. É você recortar frame a frame, quadro a quadro e ficar recortando e fazer integração. É uma trabalheira. Ah, antigamente era assim, hoje em dia não se faz. Pelo que eu vi, se faz muito rotoscopia até hoje. A última vez que eu falei com o Fernando Roy, ele me falou isso, assim, que é... 9 mulheres não fazem... Não, rotoscopia é usado o tempo inteiro, é padrão. Eu falei, caraca, pra mim tinha uma ferramenta mais prática, mas não, aparentemente é dor e sofrimento. E aí com isso eles fizeram um clipezinho, que é muito legal, tu vê assim, tem um cara dirigindo, pá, vê um negócio na tela e tal. E aí o que conta é o seguinte, eles mostraram só a ideia disso pro estúdio, o estúdio olhou e falou, Eu compro! E tá aprovado, sinal verde, vamos fazer esse filme. Qual roteiro? Interessa o roteiro, vamos fazer. Você pensa, não, Hollywood, os caras têm dinheiro, não vai ser, não, às vezes vem uma parada truncada dessa. E esse é que nem alguns exemplos que eu dei no outro vídeo que eu já fiz aqui do canal. Tinha tudo pra dar errado e deu certo. Porque pelo que eu vi na produção, esse diretor, ele era um cara difícil de trabalhar. Ele parece maluco. Ele era um cinegrafista que fez vários filmes excelentes, sei lá, Duro de Matar e vários outros famosos, como cinegrafista, né, fazendo direção de fotografia. O cara foi pra direção, fez Velocidade Máxima, Twister, tu fala, porra, o que ele fez depois? Depois ele fez Velocidade Máxima 2. O cara era difícil de trabalhar, fazia umas grosserias lá com a equipe, teve que vir o Spielberg de avião pagar um esporro de 15 minutos do cara. Eu vou te deitar na porrada se eu voltar aí. Não vi porra nenhuma! Vai tomar no cu. Apesar disso tudo, o filme saiu, foi um sucesso de bilheteria, o filme entrou na cultura pop, você vê que existe referência de Twister em vários lugares. Eu lembro que tinha brinquedo de parque de diversão, atrações, várias outras referências em outros lugares. Agora, uma continuação / reboot, né, que tá estabelecendo uma franquia. O filme deu muito certo. E eu acho que ele deu muito certo também porque ele... É uma sensação que eu tive na época. Esse filme, ele passava um medo real. Assim. It's coming! It's headed right for us! Era meio fascinante e apavorante. Eles conseguiram emular um pouquinho da sensação que eu tive com Jurassic Park. Quando eu vi os dinossauros pela primeira vez, eu ficava meio... Que incrível! Como é que eles conseguiram isso? Que incrível! Sabe esse incrível? Na época... Tô muito velho. E aí, garotada? Eu lembro disso, né? De ver esse filme e eu... Caraca, eu acho que eu vi no cinema e eu ficava tenso. Caraca, como é que eles conseguiram filmar isso?
tornado na época, né? É tornado de verdade mesmo? Não, a ideia é computação gráfica. É mesmo? Mas todas as cenas? E eu acho que eles conseguiram, especialmente na época, essa sensação porque existia uma integração muito boa entre o departamento de efeitos digitais e o departamento de efeitos práticos. Esses daí estavam juntos. Que é uma coisa que eu falo muito aqui. Tô vendo making off, o cara dos efeitos visuais, a pessoa que eu mais trabalhava lá, quem era? Era o cara dos efeitos práticos. Pra quebrar esse lance que as pessoas ficam falando, ah, não, bom efeito prático, bom efeito. Os dois trabalham juntos, meu caralho. Os caras vão pro set, talvez com um diretor ou não, mas vão, como é que a gente vai resolver isso daqui? O cara quer um maluco voando com a melancia na cabeça. Vamos fazer prático ou não? Cara, faz essa parte aqui com prático, faz daqui de... Vamos botar o ator na cena, bota não sei o que. É uma mistura de itens. Esse filme, ele teve muito bem essas áreas integradas, conversando entre si. Cara, vamos fazer aquilo, vamos fazer o outro. Eles vão entrar numa casa que vai estar rodando no meio da estrada. A casa vai rodando, é digital. Quando eles entram na casa, é real. Talvez na saída, não sei. Tu pode misturar um ou com o outro e tal. Quando eu falei de Stranger Things aqui no canal, eu falei isso, né? Que eles estavam falando Vecna. Como é que eles misturavam coisas que são práticas, coisas que são digitais. E aí acabou que, quando esse filme saiu, ele deu essa sensação pra gente, sabe? Hoje em dia, a tecnologia tá melhor pra fazer um negócio mais bem feito. Mas o mais curioso é, o filme, ele tava se vendendo muito como com um visual bastante realista. Ele enganou a gente na hora, ao ponto de a gente ficar na dúvida. Mas o take mais famoso desse filme é um mega fakezão, que é o da vaca passando na frente, né? Cow. Another cow. Actually, I think that was the same one. Ai, meu Deus! Mas assim, não é pra tomar esse filme como exemplo. Esse é um daquele que merecia entrar naquele vídeo que eu fiz de a produção. Teve lá 1 milhão de percalços. Tem mais outras coisas que aconteceram nessa produção. E deu certo no final das contas. Mas não ao ponto de entrar nos melhores CGI do cinema. Ele teve mais uma importância no desenvolvimento do mercado como um todo. E aqui eu vou desenvolver um beijo bem forte na sua bundinha.